Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao quartão do merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Petrobras, uma das queridinhas do merenda, que o merenda está estrategicamente se desfazendo das posições, tá certo? Desfazendo das posições. E aí, pessoal, a gente vai ver coisas que ninguém te fala da Petrobras. Por exemplo, você sabia que no total de ações entre Petro 3 e Petro 4, o maior dono das ações, a maior quantidade de ações está na mão dos estrangeiros, dos gringos? Vocês sabiam disso? Então nós vamos investigar isso, se isso é verdade. A gente vai na página da empresa para olhar exatamente isso que eu acabei de falar. Tranquilo? Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, então dá o seu joinha, envie esse vídeo para mais pessoas, te inscreve no canal, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal. Beleza? Então vamos lá. Petro 4, antes de ir para o Status Invest, para os preços e para as opções, a gente vai olhar a composição acionária da empresa, tá certo? Pela própria página da Petrobras. Então aqui, pessoal, a composição acionária, ela vai ter o governo federal com 28,67%, 28,67%, BNDES Participações com 6,9%, BNDES com 1,04%, ADRs, atenta a isso aqui, 21,34%, ó. ADR faz parte da composição acionária da Petrobras, que é aberto lá fora. Estrangeiros na B3, tá? 26,39%. Investidores institucionais, apenas 6,61%. FGTS Petrobras, 1,37%. Demais pessoas físicas e jurídicas, 7,25%. Ações em tesouraria, 0,43%, totalizando 100%, um valor de 13 bilhões 44 milhões 496 mil e 930 ações entre Petro 3, Petro 4 e ADRs, pessoal. Então tá aí a composição total acionária. Merenda sempre gosta de analisar fluxo agregado, né? Demanda agregada, oferta agregada, composição acionária agregada no total, né? E aí a gente vai analisar isso aqui, né? Pelo estudo, mostra que no capital total, tá? Os investidores brasileiros são apenas 15,23%. O grupo de controle, que a gente pode dizer que é o governo, as instituições que o governo, BNDES, junta toda essa turma aí, dá 36,61%. Investidores não brasileiros, 47,43%. Então, vamos parar de ser bobo da corte e achar que essa empresa é tão ruim, tá? Porque se fosse tão ruim, o gringo não estava todo enterrado como vocês estão vendo aí na nossa empresa, Petrobras, tá certo? Olha aqui que eles são os verdadeiros proprietários da empresa, mas de forma pulverizada, né? Não, é diferente de ter o controle, né? Quem controla é o governo federal, porque ele tem a maior participação acionária em Petro 3, tá? E nós vamos confirmar isso. Olha aqui, Petro 3, o governo federal tem 50,26% das ações de Petro 3, certo? ADRs disponíveis, nós temos 2 bilhões, são 27,91% do total das ações. O grupo estrangeiro, né, na B3, eles têm 1 bi,032. E aqui o cara pode dizer, o Merenda está em contradição, vamos chegar lá. Institucional Nacional, ó, que era o que devia incentivar,
tá? Os fundos de multimercado, eles fizeram o contrário, né? Eles venderam, desovaram as ações da Petrobras lá no início do ano, porque vários gestores falaram isso publicamente, que iam tirar dos fundos de multimercado a Petrobras. Claro, tem sempre alguém que fica, né? Tá aqui, ó, uma parte deles ficou, tá? E FGTS, né, 2,15. Demais pessoas físicas e jurídicas, né, aquele pessoal de empresa barra pessoa física, que somos nós, 185.549.890 está na mão da pessoa física. A conta tem que fechar zero, pessoal. E ações em tesouraria, 222.760 ações, que representa 0,003 de participação dentro da tesouraria. Tá? Então, a Petro 3, nós temos 50,26% do controle do Estado, do governo, tá? O grupo de controle está aí, tá? São 50,26%, por isso que eles mandam na Petrobras, estão lá como o guardião da Petrobras, né? 41,78% é de investidores não brasileiros, 7,96% é de investidores brasileiros, tá certo? Isso você segregando agora você não está mais falando de agregado, você está separando por ações PN e ON, beleza? Quando a gente vem, tá, para as ações preferenciais, aqui o BNDES Participações tem 16,07%, BNDES tem 2,41%, tá? ADR de nível 3 é um total de 12,60%. B3 e estrangeiros, atenção, olho no lance, investidor, olho no lance, maior participação predominante, tá? Em Petro 4, então o gringo tá todo enterrado nas ações da Petro 4, beleza? FGTS 0,33, pessoa física e jurídica, né? 14,04. Opa, eu pulei os investidores institucionais, olha aqui. Institucionais, companhia multimercado e companhia. Então, poucos ficaram com as ações nos seus devidos fundos de multimercado. Pouca gente ficou, tá certo? Então, só é 10,50%, tá? Ações em tesouraria, vocês podem ver que o volume de ações em tesouraria é predominantemente em tesouraria, predominantemente nas ações preferenciais que nas ações ordinárias. É claro, é aqui que o governo, quando recompra as ações, ele melhora o percentual dele em relação à sua participação, tá certo? Então aqui é onde o governo pretende atacar para tirar as ações de circulação, beleza? Agora, pessoal, nós vamos verificar que a predominância é do estrangeiro, tá? Investidores estrangeiros têm 55,64% do total das ações preferenciais, né? E aqui ele soma com a DR, tá, pessoal? Você vê aqui, ó, quando a gente soma aqui, como é que eu chego nesses 55,64%? Muito simples, ó. Eu vou somar ADR nível 3 e estrangeiros na B3, tá certo? Então, 12,60 mais 43,04. 55,64%. Vê se o gringo está preocupado em querer comprar a Petro 3. Ele não está preocupado, ele não quer ser sócio nem dono da empresa. Ele quer ter uma maior participação para ganhar o máximo de dividendo possível, já que ele sentiu que a empresa tem condições de entregar esses dividendos. Vocês estão vendo aí, ó, os caras estão todo enterrados nas duas, com sua predominância todo enterrado na Petro 4, beleza? Então, pessoal,
Não adianta ficar com medinho de comprar Petro 4, aquela conversinha que fala, ó, N, você tem direito a voto. O gringo não está preocupado com direito a voto. Ele está preocupado em ganhar dinheiro com a empresa, tá? Só isso que eu tenho para mostrar para vocês. Isso aqui são dados reais, tá? Esse capital total está somando tudo. O gringo ganha porque ele tem ADR, tá certo? Ele tem ADR, ó, 27,91 em ADR nível 3. Governo federal aqui mandando aqui com 50,26, então os caras estão lá degustando com toda a força as nossas ações que deviam estar de forma, se o institucional nacional acreditasse mais na Petrobras, né, ele teria uma maior participação. Então o gringo ele está montado, muito bem obrigado na Petrobras, tendo na totalidade, somando o total, né, capital total, ele tem mais ações somando os ADRs, as Petro 3 e as Petro 4, quando agrega o valor, ele tem um percentual de 47,73% das ações, tá, da Petrobras. O governo tem 36,61% e os investidores brasileiros são apenas 15,23%. Então tá aí um motivo para vocês verem que a gente acredita menos e eles acreditam mais, né? Não faz sentido, se a empresa fosse para o buraco totalmente, eles estarem com essa posição tão grande em Petrobras como eles estão. Petrobras, história ruim, é coisa do passado. De 2017 para frente, a empresa ganhou uma nova gestão. Essa gestão foi mantida de 2016 até janeiro de 2020, até dezembro de 2022. Quando esse novo presidente assume, ele muda algumas estratégias da empresa, tá? E aqui eu não vou entrar em cunho político, que isso não é da minha ossada, não quero entrar e acho que não vale a pena entrar, tá? Isso é perda de tempo, ideologia com empresa estatal é simplesmente ideologia e acaba dando em pizza, não dá em nada, tá certo? Ganha quem fica com viés ideológico, perde quem tem viés ideológico, ganha quem olha com um olhar de investidor e vê pró e contra de estar colocando dinheiro na Petrobras, tá certo? E aí, pessoal, qual é a minha estratégia, tá? Aqui eu tô vendo que tá interessante ficar com a empresa por enquanto, mas o Merenda, por questões estratégicas, entregou uma parte da sua posição, não foi tudo, um terço da minha posição foi vendida, tá? De Petro 4. E aí eu vou mostrar aqui para vocês qual é a minha estratégia, né? A estratégia do Merenda, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, começa aqui, ó, vamos botar aqui, 24/10/2022, tá? Então eu vendo aqui, ó, ano passado eu comecei a fazer swing trade com as ações, dependendo do movimento do mercado. Então aqui eu vendo uma posição e recompro essas posições de pouquinho, ó, menos do que eu tinha, ó. Depois eu vendo novamente em fevereiro apenas 200 papéis e aqui foi o seguinte, eu tinha vendido umas Petro 4 dentro do dinheiro nessa época, tá? E vendi também uma parte da Eletrobras. E aí eu somei as call que eu recebi, os prêmios, e comprei tesouro direto, tá? Para me operar put, tá certo? E aí, pessoal, quando eu vendo essas posições em 26,46 e 26,45, né? A Petro volta a cair. E aí o Merenda vai lá, ela vai descontando também o seu ex-dividendo, né? E o Merenda foi comprando novamente, ó, a partir de 13/3/2023, eu fui comprando novamente, as ações foram caindo, eu fui comprando, tá? Ou seja, eu já estava repondo parte das vendas, e aqui, pessoal, eu vou parar de comprar, ó. Em 27/4/23, foi minhas últimas compras, e vocês podem ver que eu estou operando em 3 corretoras as minhas ações. Aí, a Modal, eu eliminei todas, tá? Vendi 35,63 no dia 23/10/23, 25/10/23 vendi a 36 e encerrei também as posições no dia 13/11/23, 300 ações na Clia, pessoal, tá certo? Então vocês podem ver
que eu gosto de operar um pouco do ciclo do preço, tá? Então, bateu acima de 35, eu vou desmontando uma parte das posições. Começa a cair, começa a vir para baixo do valor patrimonial, eu volto a comprar as posições. Então vocês percebam que isso é uma estratégia além do meu movimento que eu faço com opções. Vocês sabem que eu sou vendedor de opções, eu não compro opções, eu vendo opções, tá certo? Então esse giro que eu faço com a Petro, ele faz parte do meu operacional. Apesar de eu estar enxergando uma tendência de alta, que nós vamos passar por essa parte, eu faço isso. Se ela mudar de faixa de preço, a parte que eu tenho ainda na carteira, né, que eu vendi 1/3, né, do total da posição. A parte que eu tenho na carteira, eu vou manter, rolar as operações que entrarem no dinheiro, vou redear para me zerar a posição de call e soltar a ação, eu já fiz isso, né, em algumas, né, já estou me dando bem, e aí a Petrobras é essa máquina de dar dividendo sintético e de dar dividendo do próprio lucro da empresa, né? Então vocês viram que a empresa lucrou 26 bilhões aí mesmo com a queda do petróleo, tá? Tocaram o maior terror com a política de preço, com a nova política de preço, que a Petrobras ia dar prejuízo, até agora não aconteceu, tá certo? Ou seja, os caras estão ajustando o preço. Os caras não são bobos, eles estão ajustando o preço, tá? Eles têm uma responsabilidade com vocês e com os estrangeiros lá, que são os maiores proprietários das ações. Eles têm que dar satisfação, eles têm que dar lucro, tá? E tá acontecendo. Uma coisa é reduzir lucro em função do petróleo, tá? Outra coisa é reduzir lucro, dar prejuízo, tá? A política de preço é um ajuste que a empresa passa a ter autonomia, porque ela destravou a indexação com um barril de petróleo, até porque nós somos produtores, então nós sabemos quanto é o custo para fabricar um barril de petróleo. Então você pode pegar esse spread, que é o lucro, né, a parte do lucro, e flexionar. Não adianta você subir para caramba, o exemplo foi dado no passado. Petrobras subiu, acompanhou o preço, ótimo, muito lucro no bolso. Compensação, teve que criar auxílio caminhoneiro, né, para compensar o prejuízo da alta dos combustíveis. Então, também o preço acompanhar o barril de petróleo causa danos, tá certo? IPCA nas alturas, o Tesouro Direto oferecendo IPCA mais 8%, que o risco aumenta, inflação aumenta, então tudo fica mais caro. Então você tem que ter ferramenta para poder ajustar. O que você não pode é tocar barata voa, né? Como foi a gestão do governo de 2014, 15, 16, que o barril de petróleo estava lá nos 112, não fizeram nada, mantiveram o preço da gasolina como se nada tivesse acontecendo, aí o governo tinha que ficar subsidiando e toma de prejuízo. Então, não dá certo no Brasil deixar totalmente solto e também não dá certo prender o preço porque eu não quero aumentar a gasolina. Não dá certo. O que dá certo é o quê? É um lucro flexível, tá? É um lucro flexível que ele é bom para o país. Só que isso aí tem que ser feito com seriedade e tecnicamente. É isso que eu acho. E por enquanto, tá? E por enquanto tá dando certo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se vai dar louca lá no cara, agora eu vou baixar a gasolina, eu não quero nem saber, não sei. Pode acontecer? Pode. Eu não meto a mão no fogo pelo governo, tá? Eu não meto a minha mão no fogo pelo governo. E acho que, por enquanto, está dando certo. Se vai continuar dando certo, eu não sei. Eu torço para que dê, porque isso é bom para o Brasil, tá? Independente de quem esteja lá na cadeira, eu torço pelo Brasil, tá certo? Eu quero que o Brasil dê certo, tá bom? Então agora, pessoal, a gente vai para a segunda parte, tá? É a parte que a gente vai analisar os dados, tá, de fundamentos, tá? E a gente vê aqui que a Petrobras, ó, já se valorizou 87,36%, tá, pessoal? Nos últimos 12 meses, tá? A empresa bate máxima histórica, tá? Ela rompeu todas as barreiras, né, de lucro possível. Possui um dividend yield, mesmo em preços
no teto quase da máxima, né, de 25,62%. Então eu já, de fato, merendei muito gostoso nessa empresa, porque eu comecei a comprar a empresa desde 2019, como eu já mostrei em vídeos anteriores da Petrobras, tá? E a mínima das 52 semanas foi 17,38. Vocês não vão enxergar esse preço, simplesmente porque isso aqui é preço ajustado. Os dividendos, juros de capital próprio descontam no gráfico, tá? Possui uma volatilidade de 36,41%, uma volatilidade considerada razoável para a Petrobras. Ela não trabalha também com muita volatilidade, tá? Nos últimos períodos aí. E o que é que me deixa com a orelha em pé? Isso aqui, ó, 29,59. Quando a empresa é do governo, é sempre bom a gente estar trabalhando com empresas abaixo do VPA, como é o caso do Banco do Brasil, mas já está batendo, já está chegando perto. Então também vou me desfazer de algumas posições do Banco do Brasil. Não tenho nada contra governo A e B, tá? Eu estou só dizendo que eu tenho que ter uma margem de segurança, porque também quando as empresas do governo caem, elas caem muito forte. Então a gente tem que também estar ligado a isso. Quem é que pode derrubar as ações da Petrobras? É o Institucional Nacional? Não, é os gringos, eles têm a maior posição. Então eles estão lá, enquanto eles estiverem lá, dificilmente a empresa vai tomar uma porrada como tomou no passado. Porque só toma porrada se esses caras que têm a maior quantidade de ações resolverem pular fora. Aqui diz que a margem líquida está em 25,53%, possui uma taxa de aluguel muito baixa, né, de 0,48 ao ano, mas tem andou subindo, né, chegou a bater 2% o aluguel, que é até um valor considerado alto para a Petrobras, 2%, tá? É uma empresa pagadora de dividendos, né? Anunciou recentemente, né, com Datacom, quem tiver empresa até 21/11/2023 vai ganhar esses dividendos aqui, tá? Que dá mais ou menos R$ 1,50 no bruto, né? No caso tem mais dividendos, né? E 0,42 de juros de capital próprio. Então a empresa que vem pagando dividendo recorrente, né? Vira até salário, mesada, né, galera? Fica gostoso, né? E a participação acionária nós já conversamos lá na outra enquete, né? Onde não aparece aqui, por exemplo, a BlackRock, porque lá tá o valor agregado dos estrangeiros, né? Todo mundo que é dinheiro de fora, que tá ali dentro, é de fora, não brasileiro, tá? Considerado não brasileiro. Pode até ter brasileiro lá dentro, comprado com pessoa não brasileira, mas o que é que ela vai ter que medir ali? O dinheiro que vem de lá de fora para dentro. Então não adianta eu saber que se o dono do dinheiro é brasileiro ou não. O que importa é que o dinheiro veio de fora para dentro, tá certo? É isso. Dito isso, pessoal, vamos analisar os nossos preços através dos gráficos, né? E de cara o Merenda já começa a mostrar por que o indício da tendência de alta, tá? Ou de ficar um pouco de lado, assim, ficar um pouco de lado, mas querendo subir, tá? Então olha aqui, esse gráfico aqui é um gráfico mais limpo, né? Um gráfico que eu uso para operar. Ele mostra aqui um comportamento, né? Onde eu tinha marcado aqui essa região de preço, né? De 34,59, uma região onde podia subir ou descer. Então na verdade o papel não desceu, ficou lateralizado, né? E começou a ganhar esperança, né? De subir, de romper esse valor aqui, né, de 36,32 e buscar novamente, fechar esse gap aqui e buscar novamente 39, acima de 38, que foi sua máxima. Qual foi sua máxima? 38,86 e romper e vir buscar os R$41, que é o primeiro alvo do Merenda, tá? Os comportamentos, pessoal, vamos estudar os comportamentos. Aqui a gente vai ver que este comportamento, né, é semelhante a esse aqui, tá? No diário. Parecido, tá? Não é igual. Igual não é, mas é semelhante a esse aqui. Então, o papel de fato só diferencia porque ele não deu continuidade no movimento. Ele parou aqui, tá? Mas como ele já está batendo aqui, aí ele vai se comportar igual o semanal, ó. No semanal eu identifiquei o comportamento, ó, semelhante a esse aqui, tá? Só que aqui, ó, não parece, porque ainda não terminou. Aqui tem um tempo maior.
Então, este comportamento aqui, ó, é semelhante ao comportamento do diário. É quase igual um gap aqui, ó, quase igual um gap. Aí quando eu volto para o diário, ó, é esse comportamento aqui, tá? Semanal, comportamento semelhante. Então aqui a gente vê que lateralizou e depois seguiu em frente. Então, projeções seria isso aqui, ó, no diário, tá? Aí eu vou voltar para o meu gráfico de operacional, tá? O que eu opero. Então tá aqui, as minhas projeções são essas aqui de Petrobras, tá? Tangente, tá? Reta tangente merenda aqui, ó, querendo visitar a região de 41,61, tá? Aí aqui ela faz essa, vai perdendo esses fundos e fecha o gap, tá? Que é importante, fechamento de gap, normalmente ocorre, o papel bate lá e repica, e aconteceu, tá? Então, são 4 dias de posição compradora. Percebam que nesse gráfico diário tem mais candle azul do que vermelho. Então a posição é mais compradora que vendedora da Petrobras. E ela tem esse gap aqui para fechar, tá, pessoal? Que é um pulo, tá? É só se aproximar o DataX do dividendo que isso aqui pode acontecer até romper os 38,81 antes, tá? Da nossa caminhada até os 41,61, tá? Então, e aqui antes que eu falo em relação ao dividendo, beleza? E aí nós vamos ver as opções, pessoal. Vamos lá. O vídeo não ficar muito longo. Infelizmente, hoje é 15/11/23. Infelizmente não é o dia. É o TRID, ele já limpou as operações que foram feitas ontem, tá? Então hoje ele limpou, mas a gente vai ter uma noção aqui do papel do ativo, né? Então ele terminou em 36,18. Então quem está operando aí a Petrobras nessa faixa de preço, tá? A gente vai perceber aqui que nós temos, por exemplo, não está interessante, no mês de dezembro, não está interessante, aqui ó, operações linha do dinheiro, tá vendo aqui ó, Petro L 373, o strike é 36,29, tá? Prêmio recebido 1,25, tá? Abaixo do teórico, né? Então você tem aí também uma desvantagem, as pessoas não querem vender call, tá? Não tá muito legal o mercado para call. E aí você percebe que o que você vai receber é um valor muito apertado, dito que ainda vai ter o desconto, né? Do strike. Então isso aqui vai reduzir mais de 1,50, tá? Então se eu fosse arredondar para 1,50, tá? Isso aqui não é o valor exato, é só, eu não sei exatamente as vírgulas, né? Então quando eu vejo aqui ó, o strike 36,29 menos o dividendo 1,50, né, que desconta bruto, ó, 1,51 se eu não me engano, a gente vai ver que esse strike vai para 34,78 aproximadamente, tá? Para mais e para menos aí. E aí você vê que não passa a ser vantagem fazer isso. Mais vantagem é tentar ver se dá para tirar uma merendinha na opção put. Então a gente vira aqui para put, tá? E olha, por exemplo, o strike linha do dinheiro, ó, 36,04, Petro X 371, tá? Pegando um prêmio de 96 centavos. Bastante arriscado, né? Que a gente está falando de um preço de teto de estrutura, mas para quem acredita na alta da Petrobras, faz sentido, né? Por quê? Porque se eu acredito na alta, que o papel vai para cima, eu receber prêmio vai ser vantajoso, porque ele vai secar e também vai receber um desconto do strike. Merenda, mas aí eu tô com um receio que isso pode cair bastante, tipo 10%, né? Então se eu tenho um preço de 36,08, tá? 36,08, né? Menos 3,6, que seria 10%, menos 3,6, tá? Eu tô fazendo aproximado, tá, pessoal? Vamos parar com esse mimimi de muita vírgulazinha, de muito... Ó, 32,48. Então seria mais seguro eu vender put na região de 32,48, né? Que seria esse aqui, ó.
32,54 e 32,54, onde o prêmio que foi pago foi 20 centavos. Então, na minha humilde opinião, eu não operaria opções put de Petrobras, tá? Agora, pessoal, a gente tem que fazer uma varredura nas longas, tá? Vamos ver aqui outubro de 26, ó. Aqui passa a ser interessante, tá? Esses negócios aconteceram, você pode ver que em call o strike 45,75 teve negócio no 4,64, tá? Esse negócio existiu, eu não sei precisar o dia, mas o camarada pagou para ter o direito de comprar a Petrobras em 17/10/2025 no strike 45,75. Então tem gente interessada no longo prazo para a Petrobras, tá? Quando a gente vai no dezembro de 24, tá? A gente vê que tem até strike de 119 aqui, pessoal. O cara não tá com medo não, hein? O cara tá com coragem. A gente vê aqui que na linha do dinheiro, no 36,29, houve compra de strike no 5,81. Esse cara aí, ele vai ganhar esse dinheiro de volta só com os descontos até dezembro de 2024. Então, quanto mais dividendos a Petrobras pagar, esse strike será descontado. Então, se a Petrobras até lá pagar no total, somando esse dividendo, que nós já está previsto aí de 1,50 total, do capital próprio dividendo, se ela resolver pagar R$10 por ação, esse strike vai virar 36,29, 26,29. E aí o que é que vai acontecer, pessoal? Este cara vai ter, se a Petrobras se manter subindo e o strike for descontado a longo prazo, este camarada aí, ele vai ter a opção, o direito, tá? Ele vai ter o direito de comprar R$26 a Petrobras, tá vendo? Então, às vezes, a mina de ouro está no longo prazo, pessoal. Então é isso que eu tenho para falar de Petrobras. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Não te esquece de te inscrever no canal e mandar esse vídeo para mais pessoas. Valeu, pessoal!